Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, programa que leva a você dicas importantes para o seu manejo no dia a dia da propriedade, para o seu trabalho. Claro, é a contribuição da Matsuda, além de colocar à sua disposição produtos de excelente qualidade. A Matsuda leva a você muitas informações úteis para o seu dia a dia através do Matsuda em Foco. E hoje o nosso assunto é a criação de bubalinos. E a gente tem aqui o prazer de receber o médico veterinário João Gabriel Carvalho, que vai falar com a gente sobre a nutrição de búfalas. Ô João, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao programa. Olá, Alessandro, olá, pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, o nosso bate-papo vai falar sobre alguns aspectos, né, da nutrição de búfalas e, basicamente, quando a gente fala de bubalinos, né, para ficar claro na nossa mente, qual que é a diferença básica entre uma búfala e uma vaca? Bom, Alessandro, então, quando a gente compara, né, os bovinos com os bubalinos, em geral, né, não só nas fêmeas, mas na recria, no desenvolvimento, na engorda, eles, apesar de serem ruminantes, então eles são parentes dentro dessa família dos ruminantes, né, fazem a digestão através da ruminação, mas eles se comportam de uma maneira diferente. Então, tanto a produção de leite é diferente em relação à concentração, à quantidade produzida, o ganho de peso também vai alterar quando você compara uma búfala com um bovino, né? E também a questão ambiental. Então, a gente sabe muito bem, em relação ao estresse térmico da búfala, ele é diferente de uma vaca. Muitas vezes a gente pensa que não, mas pode ser, muitas vezes, dependendo da região do Brasil, mais intenso do que em uma vaca. Então a gente fala, não, o búfalo é mais resistente, o búfalo você pode criar de uma maneira mais bruta, vamos colocar assim, mas na verdade não é muito bem assim, né? Ele até responde quando você cria de uma maneira mais simples, você dá muito cuidado à nutrição, à questão ambiental, mas quando você toma conhecimento dessa necessidade e especificamente corrige alguns pontos em relação que a gente tem um conhecimento errôneo da búfala, essa produção vai muito mais alta. Então, tanto o ganho de peso, que de uma maneira, na pastagem, é mais simples de fazer do que um bovino, por exemplo, mas a produção leiteira também. Então, quando a gente pega o rumen dessa búfala, né, ou desse macho, a digestibilidade é um pouco mais difícil em relação a uma vaca bovina, por exemplo. Então, a gente tem que ajustar, colocar um pouquinho de proteína, ajustar a energia ali, para digerir essa fibra de uma maneira melhor. Porque ela pode chegar no potencial de uma vaca, né, de um bovino, mas alguns ajustes ali são necessários. Por exemplo, você falou sobre o ajuste de proteína e energia. Com relação aos minerais, há também uma diferença com relação à exigência por minerais? Com certeza. Então, por exemplo, a gente falou sobre a questão de estresse térmico, né? A búfala ela tem essa questão de estresse térmico muito intensa. Então, o que seria o estresse térmico? Muito calor, que é o que a gente tem aqui no Brasil, a umidade muito alta também, então a búfala tem uma transpiração intensa também. Não que a vaca não tenha, né, a bovina, mas as búfalas também, e os búfalos eles têm uma transpiração intensa, eles têm um estresse térmico presente também. Então, por exemplo, o mineral vai ter alteração pela questão de sudorese, que vai diferenciar, assim como um equino, por exemplo, ele tem uma sudorese mais intensa, há uma perda de potássio mais alta, há uma perda de sódio mais alta. Então a búfala já tem essa diferença natural. E pela questão produtiva, como ela tem um leite mais concentrado, ela tem uma digestibilidade diferente, o teor de mineral vai alterar também. Então o que a gente vê muito no campo? Você utilizar produtos de vaca, né, de bovinos, ruminantes em geral, de recria, engorda ou para leite, utilizando para as búfalas. Pode até funcionar, você vai estar suprindo algumas necessidades ali, mas a conta nutricional de mineral não fecha 100%. Então a gente tem que utilizar produtos específicos para búfalo, porque aí você consegue ajustar tanto a palatabilidade, o consumo desse mineral, que é diferente também para a búfala, e também a exigência desse animal, por toda a questão produtiva. Ambientação, produção de leite e ganho de peso desses animais a pasto. Vamos pegar aí para ficar bem claro na nossa mente, o que um produto para búfalo ele tem de diferencial quando comparado a um produto para um bovino?
Bom, então uma das questões foi o que a gente começou falando, que é a proteína e energia. Então, eu tenho pasto verde, eu tenho gado a pasto, produzindo, ganhando peso ou produzindo leite, né, independente. Apesar desses animais estarem ganhando peso no período das águas, por exemplo, que você tem a proteína adequada na pastagem, você tem o rumen funcionando, quando você trabalha com um pouquinho de proteína e energia na composição desse produto, você melhora a eficiência dessa búfala para digerir a fibra dentro do rumen. Então, se essa búfala era para consumir 2,3, 2,4 de matéria seca por dia em relação ao seu peso vivo, ela pode pular para 2,5, muitas vezes até 2,6, dependendo da fibra que você está trabalhando. Aí depende muito da pastagem que você está trabalhando. Então, primeiro é essa questão de proteína e energia para melhorar a digestibilidade do rumen. Então, quanto mais ela digerir alimento, mais produtiva ela vai ser. Baseado na pastagem, que é o alimento mais barato que a gente tem, ou na fibra, se você estiver trabalhando com silagem também. Segundo ponto é a questão de minerais. Então, como a gente falou, sudorese, diferente de uma vaca bovina. Então, a gente tem que balancear ali o sódio também para essa búfala não ter uma alteração interna na concentração de sódio e potássio, que eles estão sempre em equilíbrio, né? Então, a sudorese vai alterar também a concentração circulante e, assim, a ingestão. E, automaticamente, quando você altera o sódio na composição e também tem fonte de proteína e energia, a búfala ela tem uma palatabilidade diferente dos ruminantes, especificamente os bovinos. Então, muitas vezes, quando você utiliza um produto que não é específico para eles, ou você vai ter um consumo muito alto, ou você vai ter um consumo muito baixo. Ou seja, vai faltar mineral, ou esse animal vai estar ingerindo minerais que ele não necessitava. E isso é prejuízo financeiro. O mineral que não é necessário para esse animal vai acabar entrando dentro dela, se ele não vai ser absorvido, vai acabar saindo nas fezes. Então você está perdendo dinheiro porque o animal está ingerindo um mineral que não é necessário. Então, quando a gente ajusta a palatabilidade e a concentração de minerais ali do produto, ele vai estar bem balanceado e assim você não vai estar perdendo dinheiro nem deixando de ser produtivo, porque vai estar faltando mineral na composição, né? Então, basicamente, a palatabilidade vai afetar muito a composição para a produtividade daquele animal, que a gente tem diferenças, principalmente na concentração de sólidos no leite, gordura, proteína, a própria questão de mineral do leite é diferente. Então, a dieta ela tem que ser diferente, ela tem que ser específica, senão você não consegue atingir esse potencial alto que a búfala tem. Ela produz um leite de excelentíssima qualidade, é um valor nutricional e financeiro também muito alto. Então, se você não tiver um produto específico, uma dieta balanceada, você não consegue atingir o potencial que ela pode chegar. Agora, ao longo dos anos, a nutrição animal tem evoluído bastante, né? Com a utilização de produtos para cada categoria, cada situação, cada época do ano. E um dos elementos que a Matsuda até tem utilizado bastante em suas formulações são os ionóforos. E a minha pergunta final aqui no nosso programa é: eu posso utilizar também esse tipo de produto na nutrição de búfalas? Bom, Alessandro, então uma coisa muito comum que a gente vê no campo é a utilização de ionóforos para búfala. Então, tem algumas moléculas, né? Então, para quem não conhece, os ionóforos são amonensina, lazalocida, narazina, salinomicina. Todos esses componentes são ionóforos, que são promotores de crescimento, eles vão controlar alguns patógenos ali do ambiente. E um grande problema da produção de búfalo é a mortalidade de bezerro por coccidiose. Então, de praxe, nós utilizamos para bovinos ionóforos para controle de coccidiose. E isso abaixa muito a mortalidade de bezerros. Então, como os búfalos eles têm esse problema também intenso nos primeiros meses de vida, é comum a gente ver trabalhar com ionóforo para esse animal. Mas o que o pessoal muitas vezes não sabe é que o ionóforo ele é tóxico para búfalo. Pode não ser como cavalo, né? Então o equino, quando ingere ionóforo, é uma coisa muito mais aguda, muito mais rápida. Ele vai levar à morte esse animal muito mais rápido. Em 1 dia, 2 dias, ou até mesmo no mesmo dia, ele mata os equinos. Mas no búfalo não, é um efeito cumulativo. Então esse animal ele começa a ingerir ionóforo e isso vai se acumulando no corpo dele e uma hora vai levar a óbito também. Pode não ser hoje, mas demorar uma semana, 1 mês ou meses, dependendo da dose que ele está ingerindo.
Então, búfalos, independente da idade, se é macho, fêmea, leiteiro, não pode dar ionóforo para esses animais. Então, a gente vê no campo isso acontecendo bastante, tá? Mas ele é tóxico para os bubalinos, apesar de ser um grande problema para a gente ter dicoccidiose, a gente não pode utilizar. Tem outras maneiras que a gente pode evitar o problema de mortalidade por diarreia, mas lembre sempre disso, o ionóforo é tóxico para bubalinos. Então, quando você utiliza, você pode estar afetando o seu animal sem saber e sem ter a intenção também. João, obrigado pela participação aqui no programa. Bom, obrigado, Alessandro. Espero que o pessoal tenha gostado e qualquer dúvida, o Departamento Técnico está à disposição de vocês. Lembrando que a Matsuda foi pioneira no lançamento de produtos específicos para bubalinos. Você pode encontrar, por exemplo, o Top Búfalo Matsuda com os nossos representantes que estão por todo o Brasil ou através também do nosso site, que é o matsuda.com.br. Ficamos por aqui, um abraço, até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.